Bom, prezado aluno, vamos continuar a nossa aula de Introdução ao Web Design, onde vocês vão aprender a projetar efetivamente um site, ok? Vamos continuar então. Essa é a parte 2 da nossa aula de Introdução ao Web Design, do nosso curso técnico de Informática à Distância, disciplina Design para a Internet. Meu nome é Marcelo Paes, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Muzambinho, né? Bom, vamos falar agora sobre um tipo de site muito comum chamado portais, ok? Portais. São chamados de portais os sites que congregam conteúdos de diversos tipos entre os demais tipos, geralmente fornecidos por uma mesma empresa. Recebem esse nome por congregarem a grande maioria dos serviços da internet no mesmo local. Ou seja, num portal você vai ter lá uma diversidade de informações muito grande. Você vai ter, por exemplo, acesso a esportes, política, tudo do modo geral. Vai ter serviços, né, como webmail, como música, como vídeos, né? Tudo no mesmo local, sobre vários jornais, né? Normalmente você tem várias revistas também. Então um portal, ele tem essa característica de conteúdo, né? No mesmo site você acessa vários conteúdos, vários outros sites. Possui informações atualizadas, isso é uma característica muito importante do portal. Todas as informações do portal, quanto mais atualizada, mais acessível ele vai ser, né? Uso de tecnologias de acesso a banco de dados, isso é muito importante porque isso torna o site mais dinâmico a partir do momento que você tem acesso a bancos de dados, né? Em vez da notícia ficar simplesmente naquela página como se fosse um texto comum, a notícia vai ser acessada por um banco de dados, né? Essa notícia ela vai estar no banco de dados para depois ser exibida no site, né? Ou seja, conforme esse banco de dados vai sendo atualizado, o site consequentemente vai sendo atualizado também, tá? Isso é o site dinâmico, é o famoso site programado, desenvolvido, né? Uma característica de portal é a existência de patrocinadores, né? É muito difícil você prover tanto conteúdo sozinho, né? Patrocinadores acaba sendo necessário. Os textos devem ser redigidos por profissionais. Normalmente você tem um profissional de comunicação, um redator, um web writer, né? O web writer não necessariamente é um profissional de web design, é um profissional muitas vezes relacionado mais à área de letras. Ele tem o conhecimento melhor da escrita, do idioma, tá ok? Possui um grande conteúdo de informações, tá? Então essas são as características de portais, tá ok? Um exemplo de portal, né? Site Terra. Olha só, numa barra de menus você tem aqui as informações mais acessíveis, né? Mais acessadas, né? Tá vendo os destaques, fotos, informações minuto a minuto, ok? Olha aí. Patrocínios, né? Não tem como ficar fora de patrocínios. Serviços, tá vendo? E-mails, meus amigos, meu status, algum serviço. Então essas são as características de um portal. Sites de entretenimento, tá? Os sites de entretenimento têm necessidades e características totalmente contrárias aos sites de notícia e informação, pois o objetivo principal é entreter o internauta. E o entretenimento envolve belas imagens, animações, vídeo e áudio. Esse tipo de site tem sido muito procurado pelas empresas para que o usuário do site dessas empresas, né, tenha um motivo a mais para acessar o seu site, né? Imagina, por exemplo, uma empresa metalúrgica, né? Qual que é o motivo de um cliente acessar o site de uma empresa metalúrgica? Simplesmente fazer contatos com essa empresa, descobrir o seu catálogo de produtos. Mas e se o usuário, de um modo geral, começar a acessar o site dessa empresa metalúrgica, não necessariamente dessa área, né?
Às vezes ele não é um cliente e pode vir a se tornar, né? A gente nunca pode esquecer desse detalhe muito importante para um site. Criar clientes em potencial, né? Fazer com que aquela pessoa que não conhece a marca, que não conhece o produto, que nem é acostumado a utilizar o site da empresa, passe a utilizar. E, de repente, compre produtos daquela empresa, né? Esse é o grande desafio, né? O objetivo do site não é simplesmente fazer com que pessoas que já conhecem a empresa ou que precisam dos serviços da empresa de alguma forma, acessem a empresa de forma online, né? O objetivo do site é também captar novos clientes, tá? E o entretenimento tem esse objetivo, né? Tirar um pouco aquela seriedade, muitas vezes, do produto, né? Quebrar um pouco o gelo, né? Você não vai acessar muitas vezes um site só por um motivo estritamente necessário, né? Muitas vezes você acessa simplesmente por entretenimento, né? Às vezes você nem gosta muito de carro, mas gosta de acessar sites de carro porque lá você vai encontrar jogos de carro, né? A pessoa é aficionada por jogos ou é aficionada por algo relacionado a jogos que a entreta de alguma forma, né? Que crie, né, essa espontaneidade na pessoa e isso ajuda a fixar a marca, tá ok? Então esse tipo de site tem sido muito vendido, muito utilizado, tá? Algumas características, né, dos sites de entretenimento: visual colorido, uso de imagens, animação, vídeo, músicas e efeitos sonoros, navegação clara, limpa, né, design livre, tá? O uso de algumas tecnologias mais atuais, né, como Flash, HTML dinâmico, JavaScript, alta interatividade com o usuário, enfim, é um site onde você vai brincar, você vai se divertir, né? Você vai ter uma experiência com a empresa diferente, às vezes até uma experiência nova, né? Uma experiência que te surpreenda, tá? Você vai acessar um site de uma empresa de tênis, não necessariamente o que você espera daquele site, né? Você vai ter lá tênis, calçados, né? Preços, catálogos, e de repente você pode se surpreender ficando muito mais tempo nesse site do que você mesmo imaginava, né? Porque você encontrou lá uma área diferente, uma área que permita lá de repente você trocar ideias sobre tênis, né? Trocar ideias sobre marcas e modelos, trocar ideias sobre preços, diferenças de preços, promoções, né? Então, não só relacionado a jogos, então, né? Relacionado a entretenimento, a sociabilidade da internet, né? Diferentemente do que muitos pensavam no começo, que a internet tornaria as pessoas menos sociáveis, né? Tornariam as pessoas enclausuradas nos seus quartos e salas, né? A internet tem feito exatamente o contrário, né? Muitas pessoas que não conseguiam se sociabilizar bem, hoje, né, conseguem se sociabilizar bem melhor, né? Encontrou na internet uma ferramenta social muito produtiva, muito útil, né? Isso tem a ver com essa questão de entretenimento, tem a ver com você ter um local para se divertir um pouco, tá ok? Então isso tem chamado muita atenção das empresas, tá? Um exemplo, né, de site de entretenimento, tá ok? O Hopi Hari, né? Então você tem ali um parque, né? Que é melhor que um parque para ter um site de entretenimento. Então você vê que ele já é bem mais colorido, né? Ele já tem alguns nuances, algumas características bem diferentes, né? Ele tem algumas áreas, né, de relacionamento institucional, tá vendo? Tem jogos aqui também, tá? Redes sociais, né? Twitter, Facebook e tudo mais, né? Tá ok? Então você vê que a gente fala colorido, mas vocês notem que o colorido aí ele está bem composto, né? Lembra a identificação da marca, né? Isso é muito importante. Outra categoria de sites muito importante, né, e cada vez mais difundida, isso é praticamente sem limite, né? Site de comércio eletrônico. Nessa categoria estão os sites de lojas virtuais, sites de magazines,
Não há muito segredo em relação às características primordiais de um site de comércio eletrônico, né? Ele objetiva a venda, né? Quando entramos num site de comércio eletrônico, com o objetivo de comprar algo, o que esperamos encontrar? Primeiramente, que a loja tenha o produto que procuramos. Em segundo lugar, que o prazo de entrega seja curto. Terceiro, que o site seja seguro. E por último, que o produto seja entregue, né? A velocidade no carregamento das páginas na busca por produtos é considerada como primordial. Aliás, isso é uma característica de todos os sites, né? Eu vou falar para vocês aqui que algum desses sites aqui pode ser lento. Não, nenhum deles. Se o site demora muito a carregar, o cliente simplesmente muda de site ou não acessa mais o seu site, né? Ou se ele não atende o que ele esperava, né? Não atende alguma dessas características, por exemplo, né? Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, né? Ok? Umas características principais do site de comércio eletrônico: possuir produto ou serviços atualizados, ou seja, você está comprando lá um produto e aquele produto tem que estar em estoque, né? Imagina uma situação que você está comprando um produto que não existe mais, né? Nem em estoque ele tem mais, já foi vendido, ou seja, o site ele não se atualiza, né? A informação não é atualizada ali corretamente, isso causa muitos transtornos, né? Informações detalhadas sobre o produto ou serviço. Isso muitas vezes, né, pessoal, acaba sendo até mais interessante do que a compra presencial, né? Porque muitos clientes se sentem constrangidos de ficar fazendo muita pergunta para o vendedor, né? Você chega para um vendedor, basicamente é marca, alguma característica assim bem geral, né? E o preço, já vai direto para o preço, né? É raro um cliente ou até um vendedor, né, que se propõe a explicar detalhadamente, demonstrar, né, fazer ali uma apresentação realmente do produto. E na internet você tem essa possibilidade, né, de ver uma característica bem mais detalhada do produto, né, uma configuração, uma informação bem mais precisa daquele produto, que muitas vezes na compra presencial passaria desapercebido, né? Você só descobriria depois, já usando o produto, mas aí até já teria passado um bom prazo aí de uso do produto, né? Ficaria até difícil de trocar caso o produto não esteja dentro das suas expectativas, né? Então essa questão das informações detalhadas é um diferencial para os produtos online, né? Fotos e preços de cada produto, né? Você tem que sentir segurança na compra daquele produto. A questão da segurança aqui é em geral, né? Não só tem a questão também da senha, de cartão de crédito, tudo mais, né? Não ter os seus dados desviados por algum motivo, né? Mas principalmente ter segurança de estar comprando aquele produto, né? Sentir que aquele produto vai te satisfazer mesmo e que é aquilo que está sendo oferecido, né? Então os sites hoje muitas vezes mostram imagens tridimensionais, né? Mostram imagens expostas de uma forma que mostre as características não só de frente do produto, né? Traseiro, lateral, por cima, né? Cor, variedades de brilho, né? Enfim, uma série de características do produto que é possível de ver, né? E conferir pelo site, pela internet, né? Uso de tecnologias de acesso a banco de dados, né? Esse tipo de site é muito importante que tenha acesso ao banco de dados. Opções de formas de pagamento, promoções, né? Sempre tem algum produtinho lá que destaque mais que os outros, né? Uma oferta do dia, alguma coisa assim, né? Então são as características dos sites de comércio eletrônico, tá? Exemplo, né? Vejam aí, né? Tá vendo? Eu tenho aqui um site, né, o Submarino, onde eu tenho uma relação de muitos produtos à disposição, né? Porém, né, veja só, um produto em destaque, né? Eu tenho aqui um preço diferenciado, numa condição diferenciada de pagamento, né? Algumas formas de contato, né? Telefone, certo? E-mail, tá? Enfim, um site bem interessante, rápido, né? Ok? Sites de serviços, tá? Já é uma outra categoria de site. Vamos ver quais são as características. Atualmente há um número grande de sites que prestam serviços online, desde correio, previsão do tempo, inserir créditos no celular,
declarar imposto de renda ou até mesmo consultar seu saldo no banco, né? São sites de serviços. Esse tipo de site, ele possui algumas características, né? Possuir informações atualizadas, né? Isso é primordial, né? Uso de tecnologias de acesso ao banco de dados, design claro, suave, possuir estatísticas sobre determinados assuntos, possuir busca para você achar as informações mais facilmente, segurança, um canal fácil de comunicação, né? Uma explicação bem exata do serviço que está sendo prestado, né? Alguma coisa assim bem direcionada para a pessoa saber como utilizar-se daquele serviço, né? Muitos não, eu diria até que quase que todos os serviços oferecidos pela internet são serviços novos, né? As pessoas ainda não estão acostumadas, por exemplo, a comprar ou vender pela internet, elas não estão acostumadas a acessar o banco pela internet, né? Correio, né? Então tudo isso é tudo muito novo, né? Uma porcentagem baixa da população que faz uso desse serviço. Então é algo que ainda depende muito de segurança, confiança, tem que ter explicações, tem que ter um passo a passo, tem que ter uma orientação, né? As pessoas, do modo geral, não estão acostumadas a esse tipo de serviço, ok? Um exemplo, né, de sites de serviço, né? Site de Instituto Nacional de Meteorologia, né? Olha aí, a quantidade, imagina isso sem a internet, como que era, né, gente? A quantidade de informações que você tem à disposição, né? Então, realmente, a internet é um marco na humanidade. Caro aluno, vamos continuar a nossa introdução ao Web Designer. Agora, vamos falar um pouco sobre tecnologias usadas em websites. Por exemplo, o que é arquitetura cliente-servidor, estrutura de um website, tecnologias usadas em páginas web e as novas tecnologias para se acessar a internet. Começando aqui pela arquitetura cliente-servidor. Um dos primeiros conceitos que deve ficar claro antes de apresentar as tecnologias usadas nas páginas web é que os websites funcionam numa arquitetura cliente-servidor. Nesse caso, o cliente é o browser, navegador, e o servidor é o servidor web. Por exemplo, você utilizando o computador, você utilizando lá seu navegador, a sua máquina, o seu PC, é o cliente. As informações que você acessa não estão na sua máquina. Você não salvou, não instalou nada lá no seu computador, né, que esteja aparecendo na internet. Você acessa essas informações por uma conexão diretamente de uma outra máquina chamada de servidor web. Então, isso que é arquitetura cliente-servidor. É a arquitetura onde as informações que você acessa não estão na sua máquina. Elas são transferidas para a sua máquina. É o que a gente chama de download, tudo bem? Tudo que você acessa não está na sua máquina, está no servidor web, tá? Isso que é arquitetura cliente-servidor. E aí, dentro das tecnologias existentes de servidor web, todo um estudo aprofundado de como que monta esse servidor, né? Como que é possível criar um servidor web, né? Isso é uma outra história, tá ok? Estrutura de um website. Como que funciona, finalmente, um website? Estrutura básica. Classifica-se como estrutura básica os websites que utilizam em suas páginas apenas HTML, páginas estáticas, contendo textos estáticos, imagens, GIFs animados e alguns efeitos de interatividade usando JavaScript. O que é uma página estática? É uma página que foi criada pelo usuário, pelo web designer, e essa página, né, ela obrigatoriamente, para ser atualizada, precisa da intervenção do web designer. É como se fosse um documento que foi realizado e esse documento está na web. Qualquer alteração que se faça nesse documento pode ser atualizada na web, né? Então isso que é uma página estática. Imagina um texto com ilustrações, esse texto com ilustrações que você criou está na web, estático, tá? Existem outras formas de se
criar websites, de se fazer websites? Sim, existem outras formas, mas essa é a essência, é a base, é o primordial, né? Você criar uma página que fique na web, né? Essa página é chamada página estática porque ela não sofre intervenções de outros softwares, por exemplo, um banco de dados, né? Ela não é atualizada, por exemplo, automaticamente. Precisa de alguém entrar na página realmente e fazer essa atualização, tá ok? Então veja só, essa é a estrutura básica, né? Você tem a homepage e nessa homepage, né, você tem acesso aos links, tá vendo? Cada um é um link, né? Isso aqui é um modelo até de um mapa de site, né? Tá ok? Estrutura de um website, né? Estrutura complexa, mais completa de um website, tá ok? Classifique-se como estrutura complexa os websites que utilizam hiperlinks para páginas dinâmicas com acesso a componentes no servidor, a banco de dados, a animações em Shockwave Flash, vídeo streaming e áudio, né? Então, aqui já é uma estrutura de website bem mais complexa, né? Por quê? Porque ele já vai se utilizar de tecnologias de acesso a banco de dados. A pessoa que for atualizar o site, não necessariamente ela precisa entrar no conteúdo do site. Ela pode fazer isso através de um sistema ou através de um banco de dados. Pode ser até inclusive um usuário comum. Imagina, por exemplo, hoje como que as empresas de jornalismo se viram para manter o seu site atualizado. O próprio jornalista que criou a matéria, ele pode fazer a atualização do site com as notícias que ele criou, que ele documentou, que ele gerou, né? Ele pode acessar lá uma área do sistema onde ele joga essas notícias. E aí automaticamente essa informação é passada para o site, né? Isso que é um site dinâmico. Um outro exemplo, os sites de relacionamento. Qual que é o conteúdo, por exemplo, do Facebook? Não são as pessoas que acessam o Facebook que criam esse conteúdo? Então, alguém cria lá um perfil, né, uma foto com os seus dados, algumas questões pessoais, e essas informações já vão direto para o site. Elas ficam à disposição dos outros usuários através do site, né? Mesma forma o Orkut e outros exemplos que a gente pode citar, né? Isso são exemplos de sites dinâmicos, né? O que é, por exemplo, o Mercado Livre? Qual que é o conteúdo do Mercado Livre? É o conteúdo que os usuários mesmo postam, né? Uma pessoa quer vender um produto, ela se cadastra, ela coloca lá um banner, coloca lá um texto, coloca lá algumas explicações sobre o produto. E esse conteúdo que ela criou, esse classificado, né, esse anúncio, automaticamente vai parar no site, né? E não, isso pode ser qualquer pessoa, não precisa ser um profissional de web, né? Uma pessoa que esteja vendendo, por exemplo, uma empilhadeira, né? Esteja vendendo, por exemplo, uma lima, né? São produtos que não tem nada a ver com web, são pessoas que não são de informática e mesmo assim elas conseguem colocar o anúncio dela no site, né? Por quê? Porque a pessoa que desenvolveu o site criou, na verdade, um sistema de atualização, criou um dinamismo, né? Essa é a principal diferença de site estático e site dinâmico, tudo bem? Então veja só, um exemplo, né, de modelo complexo de site, né? O site do Bradesco, né? Você tem agência, conta, e aí você acessa lá, por exemplo, o servidor do Bradesco, com os dados da sua conta, né? E por aí vai outros exemplos, né? Você faz alguns cadastros aqui extremamente seguros, né? Extremamente complexos até, né? Tudo bem? Então, um exemplo de site complexo, né? Tecnologias usadas em uma página web, né? Vamos dar uma estudada nisso aí, né? A diferença entre websites estáticos, né, e websites dinâmicos, tá? Os sites estáticos são uma ótima solução para empresas que buscam divulgar seus produtos e serviços na internet através do seu site institucional, onde a mesma não necessita fazer atualizações frequentes em seu site.
sem contar com um custo baixo para o desenvolvimento e manutenção do site. As atualizações necessárias são realizadas no próprio documento HTML. HTML, pessoal, é aquele documento, é aquela página web padrão, é aquela página web que nós já vamos começar a criar, vocês já estão até criando algumas, contendo título, parágrafos, alguma imagem, um link, coisas assim mais básicas, e que todo site possui. Não tem nenhum site que não tenha textos, não tenha título, não tenha imagens. Só que os sites hoje eles vão bem mais além do que isso. O HTML é uma linguagem responsável por fazer esse site básico, fazer essa base, esse princípio do seu site. Só que chega num determinado ponto, o HTML passa a bola para outras linguagens. Por exemplo, no momento que você precisa acessar um banco de dados, você passa a utilizar o MySQL, é uma outra linguagem. No momento que você precisa programar o sistema do seu site, por exemplo, fazer cálculos, fazer alguma interatividade mais avançada com o seu usuário, você parte para uma linguagem de programação chamada PHP. Então o HTML, ele nada mais é do que um conjunto de instruções, um conjunto de comandos básicos para você criar o seu site. É isso que a gente vai estudar no início. Nessa matéria de design para a internet, é muito importante que todo o corpo do seu site esteja pronto, porque ao longo do curso vocês vão ter outras disciplinas que vai exigir esse corpo do site, vai exigir essa estrutura já montada de um site, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, nós vamos criar sites estáticos. Por isso que ele é considerado simples e fácil de ser utilizado, porque ele é o primeiro passo para você criar alguma coisa. Por isso que ele é também considerado de custo baixo, porque ele é o primeiro passo para um profissional de web design. Não tem como, por exemplo, você partir já para um site dinâmico, tá ok? Os sites dinâmicos geralmente contam com uma área administrativa, onde você mesmo poderá administrar as páginas dinâmicas do seu site, inserindo, alterando ou excluindo informações em um banco de dados. Para que seu site esteja sempre atualizado, estas atualizações podem ser efetuadas de qualquer computador que estiver conectado com a internet. Ou seja, um website dinâmico nada mais é do que um sistema que a pessoa acessa em qualquer computador e atualiza o site. Aí existe o Web Developer. O que é o Web Developer? É o profissional de web que desenvolve sites dinâmicos. O Developer é de desenvolvedor. É o profissional que vai programar o sistema, vai criar o sistema. E aí é lógico, ele domina obrigatoriamente a parte estática, Ele tem que criar o corpo do site também, Ele tem que fazer primeiramente essa estrutura básica do site para depois partir para uma parte dinâmica. É muito importante nessa disciplina vocês terem o corpo do site pronto, a estrutura do site bem pronta, bem feita, para na sequência do curso vocês partirem para essa parte de desenvolvimento, para essa parte de developer. Tudo bem? Então vamos dar continuação. Veja só, W3C. W3C, pessoal, é um órgão que regula, é um consórcio de empresas chamado World Wide Web Consortium, ou W3C, que regulamenta, define padrões que são usados nas novas tecnologias. Ou seja, o W3C nada mais é do que uma série de empresas que tentam padronizar as várias linguagens que vão surgindo no dia a dia, Porque hoje a web ela está polvorosa de novas tecnologias, novos recursos, pessoas criando novas linguagens, desenvolvendo novas formas até de se fazer os sites. Então, quem interpreta tudo isso? O navegador, o seu Mozilla, o seu Internet Explorer, o seu Chrome. Então, para esses navegadores interpretarem essas várias tecnologias, dentro do navegador, ele tem que interpretar, ele tem que entender o que o programador, o que o web developer fez. O que o W3C faz?
vai padronizando essas novas tecnologias para que elas sejam possíveis de serem utilizadas nos navegadores, né? Por exemplo, o HTML já está na versão 5.0, né? Atualmente é a versão mais nova existente. Só que nem todos os navegadores interpretam o HTML 5.0, né? Alguns navegadores mais antigos não vão conseguir interpretar e alguns mais novos, só que desatualizados, também não vão conseguir, até alguns recursos novos. Então, é como se fosse um recurso, uma novidade que o navegador não consegue entender, não consegue utilizar, né? E isso, o W3C, ele precisa ser presente, ele precisa ser atuante. Para quê? Para que essas novas tecnologias possam ser utilizadas nos navegadores mais atuais. Senão não adianta nada a tecnologia existir e o usuário não poder utilizar, tá ok? É um papel fundamental que o W3C realiza, tá? Raio-x de uma página web, né? Aqui é uma pequena demonstração, pessoal, de como que é uma página web, né? A princípio, talvez você se assuste um pouco, porque são vários códigos, são várias instruções que estão aqui, né? Num primeiro momento a gente ainda não vai conseguir entender, né, o que é cada uma dessas instruções, mas o que é, na verdade, uma página web, né? O que nós acostumamos a ver nos navegadores, né, não é isso aqui, né? Você nunca abriu um site, né, e apareceu esse monte de comando, esse monte de instruções, né? Você vê o resultado, você vê o título, você vê a página, né, você vê as imagens, né? Agora, se você olhar no bastidor da página web, né, o que tem por trás da página web, você vai encontrar isso, né? E o que é isso? É o HTML, que nós vamos começar a estudar, vocês já estão estudando ao longo da plataforma, e outras linguagens em conjunto com HTML, né? Aqui no meio tem, por exemplo, JavaScript, DHTML, VBScript, ASP, PHP, CodeFusion, acesso a CGIs, applets Java, controles ActiveX, componentes, né? Então, tem muita gente, né, que hoje se forma na universidade, se forma num curso de ciências de computação e se vê obrigado a estar estudando ainda, fazendo outros cursos, né? Um exemplo disso, né? Esses applets Java, né? Isso aqui ainda não foi totalmente explorado, né? Os applets Java, né? Os applets Java são recursos novos, né, que as pessoas estão desenvolvendo agora, são recursos recém-criados, né? E para quem desenvolve usando esse tipo de recurso, tem que aprender como que usa, né? É nele que você vai ter uma série de novidades no site, né? Pegar um exemplo, a questão da segurança, né? Antigamente, para um site ser seguro, né, a pessoa tinha um login e uma senha para entrar nesse site, né? Um pequeno exemplo, né? Se ela tivesse o login, ela conseguia entrar numa determinada parte do site. Até hoje, a maioria dos sites funciona dessa forma, né? Só que isso não dava a segurança necessária, né, para que algumas informações fossem realmente protegidas, né? Hoje, com o avanço das tecnologias, o que foi inventado, né, através dessas novas linguagens, né? Foi inventado um tipo de token, né, que é um pendrive, onde só o usuário que tiver com aquele token num determinado computador pode acessar uma determinada informação. Isso é uma evolução, né? Quem que desenvolve isso? Quem que consegue criar um sistema que, para ter acesso ao sistema, você precisa de um token, você precisa de um pendrive, né? Uma tecnologia nova, né? Então, como que você aprende isso, né? Se você se formou, por exemplo, em ciências da computação ou em engenharia de software há mais de 2, 3 anos, você não domina isso, você tem que estudar, né? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês é o seguinte, né? Não se assustem, não se preocupem com relação a essa quantidade de linguagens existentes no mercado, né? Se eu fosse me assustar, eu não poderia estar aqui nem explicando nada disso para vocês, né? Eu também tenho que me atualizar, eu também tenho que estudar essas linguagens, né? É muito importante que você
tenha consciência disso, né? E que torne isso uma rotina na sua profissão, né? Se você pretende seguir na área de web, né, você vai começar a partir de agora a galgar esses degraus, né, a subir esses degraus. Veja só, HTML, né, é o primeiro passo, JavaScript e por aí vai, né? Ao longo do curso vocês vão estudar PHP, né? Ou seja, procure sempre estar atrás dessas novas tecnologias, tá? E tá aí alguns exemplos de comandos que nós vamos estudar, né, gente? Então tá aí um raio-x de uma página web, né? Falando um pouco agora, pessoal, isso não é muito, por enquanto, a nossa área, né? Mas é importante vocês terem conhecimento, né? As novas tecnologias de acesso. Lógico que existem várias tecnologias para você se conectar na internet, né? Tecnologia de acesso diz respeito a isso, né? A você ligar o seu computador, né, na internet. Você tem, por exemplo, hoje em dia o que? Você tem o mais comum, que é a antena via rádio, né? Você contrata um provedor, o provedor vai te alugar ou te vender uma antena ou ceder a antena em comodato, vai um técnico ligar a antena no seu computador, né? Na sua casa, fazer a instalação necessária, né? Você tem um tipo de acesso mais antigo, que é via telefone, né? Você tem um tipo de acesso mais recente, que é por meio de fibra ótica, né? É um cabo que vem do poste, ele vai ser ligado no seu computador, né? Tem por via satélite, tem várias tecnologias de acesso à internet. Mas essa aqui talvez seja uma que seja mais barata e que está entrando no mercado, é muito interessante, né? E não é tão complexo assim. É o quê? É você ligar o seu computador na internet através da rede elétrica, né? Veja que através do distribuidor, através dos transformadores, né, você tem toda uma tecnologia, né, de acesso à internet. Os dados da internet, eles podem transitar pela rede elétrica, né? Imagina o quanto que isso não baratearia o acesso à internet. Aí você fala, mas por que que isso não é divulgado? Por que que isso no Brasil existe tão pouco, né? Porque existe uma questão chamada mercado, legislação, né? Brasília, né, pessoal? Deputados que meio que emperram o uso dessas novas tecnologias. Imagina a quantidade de provedores que quebraria se as pessoas ligassem o computador na tomada e já tivessem acesso à internet. Mas isso é relativamente comum já, né? Não é uma tecnologia nem considerada nova, ela já data de mais de 10 anos, né? Mas que é pouco difundida, né? Então tá aí um exemplinho para nós que não é bem aquilo que nós vamos trabalhar ao longo do curso, mas é importante vocês terem conhecimento, né? Que o seu computador, para acessar a internet, ele se utiliza de uma tecnologia, né? E essa tecnologia é vasta, né? Essa que aproveita da rede elétrica, né, chama-se PLC-BPL, né? É um tipo de conexão muito interessante. Pesquisem a respeito, tá? Vale a pena. Veja só, atualmente os usuários estão acessando a internet através das chamadas conexões de alta velocidade, né? Ou banda larga, ou broadband, que até então eram restritas apenas a provedores de acesso ou empresas que tinham condições de manter os altos custos de uma linha privada, como uma operadora telefônica. Hoje em dia isso já não é verdade, né? Hoje qualquer pessoa pode ter acesso a uma conexão rápida de banda larga, né? Várias são as tecnologias utilizadas para possibilitar o acesso de alta velocidade, que inclui cabo modem, né, ISDN, ADSL, comunicação sem fio por antenas, né, wireless. Alguns dos serviços de conexões de alta velocidade atualmente são o Speed da Telefônica, que utiliza a tecnologia da ADSL, o Virtua da NET, o Ajato da Abril, né, que utilizam cabo modem. Também existe loja internet via satélite, via rádio, né? Quer dizer, uma série de tecnologias de acesso à internet, tá? Bom, vamos mudar um pouquinho o assunto, né? Vamos falar agora sobre projetar o site em si, né? Falamos sobre várias tecnologias, vamos agora falar sobre projetando para a tela, né?
O que nós vamos falar? Vamos falar sobre controle, navegadores, resolução de vídeo, resolução de imagem, profundidade de cor, modelos de cores, impressão, uso de fontes, tá ok? Esse vai ser o nosso tópico agora, projetando para a tela. Na mídia online, o web designer utiliza o HTML, que é uma linguagem de marcação estrutural, que não tem poder de apresentar um projeto que seja visualizado da mesma forma em qualquer tipo de monitor. A linguagem HTML foi desenvolvida originalmente para descrever a estrutura da informação, não a sua aparência. Aí é que entra o trabalho do web designer, balancear a estrutura da informação com sua aparência. Ou seja, a princípio o HTML ele é desenvolvido apenas para você organizar as informações. Ele não é uma linguagem própria para criar uma apresentação igual você tem em panfletos, em revistas. Não é uma linguagem muito adequada para você ter um designer poderoso. Aí nós vamos estudar posteriormente uma outra linguagem chamada CSS. CSS é a parte do web designer que cuida do visual, da melhoria da apresentação do seu site. No nosso curso, já nessa disciplina, nós vamos estudar sobre CSS, ok? Navegadores. O programa de navegação ou browser é o software que interpreta o código HTML. A linguagem HTML foi criada com dois objetivos: ser universalmente aceita e constituir uma linguagem multiplataforma padrão para a apresentação de texto, imagem e outros elementos na internet. Então, os navegadores interpretam tudo que você faz em termos de web design. É ele que vai apresentar o seu projeto, é ele que vai rodar o seu site. Então, é muito importante que você visualize o seu resultado no navegador. E, detalhe, de um navegador para outro, você vai ter sempre alguma diferença. Vamos supor, Internet Explorer e Mozilla, que são os mais conhecidos, sempre dá uma diferença de resultado de um para outro. Você precisa visualizar nos dois para ver até que ponto essa diferença é aceitável. Em alguns casos você se vê, infelizmente, obrigado a abrir mão de algum recurso. Às vezes você está utilizando algum recurso muito novo que o navegador não está devidamente atualizado para usar aquele recurso. O W3C, que é o órgão que nós estudamos hoje, que realiza a padronização desse site, desses comandos, muitas vezes não acrescentou esse recurso, esse novo recurso que você está utilizando, no navegador em questão. O W3C que faz essa padronização, tá ok? Percebendo a velocidade com que as mudanças ocorrem na rede, empresas e empreendedoras resolveram acelerar o processo, criando códigos HTML próprios sem o aval do consórcio W3C. A primeira empresa a agir dessa forma foi a Netscape, logo seguida pela Microsoft. Novos códigos HTML foram criados e são suportados apenas pelos browsers proprietários. Esses códigos não oficiais são chamados de extensões HTML. Aí é o que eu acabei de explicar com relação a novos recursos que muitas vezes os navegadores atuais não têm condição de estar interpretando. São recursos proprietários. O que é um recurso proprietário? É um recurso que, para ser utilizado, muitas vezes você tem que pagar o software, que é o caso dos softwares da Microsoft. A Microsoft ela não trabalha com softwares free, com softwares gratuitos. São todos softwares pagos. Inclusive o Internet Explorer, que é um navegador que vem no Windows, na verdade. Tudo bem? E Netscape é uma outra empresa. Bom, vamos falar um pouquinho agora de resolução de vídeo. Tá ok? Resolução de vídeo é a forma como as imagens são formadas, ou seja, o número de pontos que compõem a imagem na tela, chamado de pixel. Atualmente, o modo de vídeo mais utilizado pelo usuário é o de 800 por 600.
Já não mais, né, pessoal? Já em torno aí, mais utilizado talvez seja 1024 por 768. Né? As resoluções disponíveis nas placas de vídeo são de 640 por 480, 800 por 600, 1024 por 768, 1280 por 960 ou até mais já, né, gente? Podendo variar conforme o modelo e marca. Seu site será visto em posição diferente conforme a resolução definida na máquina do internauta. Ou seja, você tem que projetar o seu site, né, pensando na maioria. Né? Hoje, eu recomendo você utilizar 1024 por 768. Talvez essa resolução seja mais utilizada hoje até do que a própria 800 por 600. Né? E dá diferença? Dá. Né? Por exemplo, esse site aqui, ele está na resolução 800 por 600. Né? Veja, na resolução 1024 por 768, apareceu uma coisa que não tinha antes, né? Ficava cortada, né? Tá? Veja a diferença, né? 800 por 600, né? Não cabe todo o site na tela, né? 1024 por 768 que já apareceu, porque esse site foi projetado para essa resolução, né? É o que a gente aconselha hoje, tá? Resolução de imagem. Né? Com o meio de apresentação do projeto é a tela do computador e não uma página impressa, arquivos de alta resolução não fazem parte das mídias interativas. Gráficos de alta resolução foram criados para serem impressos em impressoras de alta resolução. Né? Geralmente uma imagem em alta resolução possui algo em torno de 300 ppi, né? Pontos por polegada. A resolução de tela mais comum é gerada por 72 ppi, pixels por polegada. A unidade de medida para imagens na internet é feita em pixels, em vez de centímetros ou polegadas, utilizados em mídia impressa. Ou seja, a resolução de imagem para a tela do computador, ela é mais baixa do que a resolução utilizada em gráficas, para panfletos e revistas. Né? Em média, você calcula aí 72 pontos por polegada para a internet, né? Fazendo uma comparação, uma analogia com impressões gráficas. Né? Você vê, para gráfico já é em torno de 300, né? Então tem uma diferença grande aí de qualidade. Né? A internet ela não vai funcionar bem, né, se você carregar imagens muito pesadas. Né? Vai tornar lento para o seu usuário, para a pessoa que estiver acessando o seu site. Ok? Um exemplo, né, de resolução. Né? Uma imagem com baixa resolução, você identifica os pontos. Né? Tá vendo? Uma imagem de alta resolução, né, ou uma resolução melhor pelo menos, né, você não acha os pontos. Né? Os pontos ficam menos claros aqui. Tá ok? Para a internet, muitas vezes, isso aqui é o ideal, né? Não precisa baixar tanto também, não. Né? Isso aqui seria abaixo de 72 dpi. Né? Esse aqui é em torno de 72 ou um pouquinho mais. Tá? Profundidade de cor. Né? A profundidade de cor é a quantidade de informação que o vídeo usa para descrever a cor. Quando um computador tem configurado a placa de vídeo para mostrar apenas 256 cores, o navegador mostra as páginas web através de uma paleta de cores especial de 216 cores, chamada paleta web ou paleta segura, e não usando as cores do sistema operacional. Placas de vídeo com apenas 1 mega exibiam apenas 256 cores. Atualmente, as placas têm mais de 32 megas, exibindo assim mais de 16 milhões de cores. Tá? Então, a questão da quantidade de cores também interfere. Né? Para a web, de um modo geral, as paletas de cores para a web, né, elas usam em torno de 216 cores. Né? Já é o suficiente para você compor, né, uma imagem para a web muito bem. Tá ok? Um exemplo, né, de profundidade de cor, a diferença que tem dos nuances, né, de uma cor para outra. Né? Tá ok?
modelos de cor RGB e CMYK. Né? Modelo RGB. Tá? Uma larga porcentagem do espectro visível pode ser representado misturando-se 3 componentes básicos de luz colorida em várias proporções. Estes componentes são conhecidos como as cores primárias. Né? Vermelho, né, que é o red do RGB, verde, que é o green, né? Azul, que é o blue. Seu monitor cria cores emitindo luz através dos fósforos vermelhos, verde e azul. Esse é o sistema utilizado pelo computador para que sejam montadas as cores. Né? Modelo CMYK. Né? Este modelo é usado no processo de impressão a 4 cores. Nesse processo, a cor é reproduzida combinando-se 4 tintas: ciano, magenta, amarelo, yellow, né? E preto, black, que é o CMYK. Né? Pergunto a vocês, para nós que mexemos com web, né? Qual que é o sistema mais utilizado? Né? Qual que é o sistema que nós devemos utilizar? RGB ou CMYK? O que vocês acham? Bom, gente, se é para ser exibido na tela do computador, o modelo mais adequado é o RGB, né? Que ele foi feito para montar cores na tela. Né? Para vocês entenderem a diferença, é muito simples. Né? O sistema RGB, tá ok? Imagina 3 luzes diferentes, com cores diferentes, 3 faroletes diferentes, apontando para um mesmo ponto. Imagina um farolete com um filtro de cor vermelho, um filtro de cor verde, um filtro de cor azul. Imaginaram? Os 3 apontando para o mesmo local. A tendência dessa cor é ficar mais clara ou mais escura? Ou seja, eu tenho lá 3 lanternas apontando para o mesmo local. A tendência dela é ficar mais clara, correto? Agora, imagina no modelo CMYK, que é o uso de tintas. Né? Imagina aí você com 4 giz de cera na mão, né? 4 giz de cera na mão, um de cada cor, né? Um ciano, um magenta, um yellow e um black. E aí você pega esse giz de cera e passa no mesmo local, os 4. Né? Um ciano, um magenta, um yellow e um black, no mesmo local. Essa cor que vai prevalecer ali, as 4 cores juntas, né? Vai prevalecer uma cor mais clara ou mais escura? O que vocês acham? Mais escura, né, gente? Se você passa várias tintas no mesmo local, essa cor vai escurecendo. Então, isso aí é uma pequena amostra de como que é diferente o sistema de luzes, que é o que o monitor utiliza para mostrar as cores, chamado de RGB, e o sistema de cores por pigmento, por tinta, né? Chamado de CMYK, que é utilizado em gráficas, em impressões. Por isso, gente, que nunca você vai ter no papel fielmente, exatamente a mesma coisa que você tem na tela. Né? São mídias de comunicação diferentes. Né? Vai ficar mais próximo, talvez, né? Muito parecidas, talvez, mas idênticas não. Tá ok? Tranquilo? Olha o exemplo aí, né? A mistura do RGB, né? Leva a cor branca, né? Leva ao white, né? A mistura de cor CMYK leva ao preto, ao black, tá vendo? Então, uma diferença aí fundamental, ok? RGB e CMYK, tá? Impressão, né? Como diante desse cenário que a gente apresentou, né? Outro ponto a se levar em consideração em um projeto de website é quanto à impressão de páginas, né? Se você pretende que o seu público imprima informações, projete suas páginas levando isso em conta.
fundos escuros que exigem texto em branco acabam gerando impressão de texto branco sobre o papel, resultando em nada visível. Uma solução muito adotada atualmente é a criação de uma versão da página destinada à impressão para as páginas do site que tem essa necessidade. Então, se você disponibilizar para o usuário uma versão para impressão à parte, né, é melhor do que às vezes aquela tela que você montou do site, né? Uma tela para impressão normalmente é uma tela menos carregada, né, do que a tela do site. Olha um exemplo aqui, né? Isso é muito comum. Nesse exemplo aqui nós temos o site, né, como ele é concebido, né, com algumas informações que muitas vezes o usuário não vai querer imprimir, né? Número de opiniões, tá vendo? Aí tem uma opção aqui de imprimir, né, que ele monta uma página bem mais sintetizada, né, só com as informações que realmente vão ser necessárias serem impressas, né? Só aquilo que realmente vai ser necessário ser impresso, ok? Uso de fontes, né? Uma outra preocupação que o web designer tem que ter. A utilização de fontes também representa um problema ainda não resolvido adequadamente pelos navegadores. Quando se utiliza uma fonte em uma página HTML, esta apenas será visualizada se ela estiver instalada na máquina do internauta. As fontes normalmente usadas são as fontes sem serifa, Arial, Helvética, Verdana, aquelas fontes mais padronizadas, que você tem certeza que o seu cliente, o seu usuário, vai ter instalado no computador. O tamanho que a linguagem HTML permite que seja usada nos textos em uma página web também representa uma limitação. O tamanho máximo do corpo de um texto em HTML é 36 pontos, né? Então, não usar fontes muito fora daquilo considerado como padrão, fontes fora do sistema operacional, né? Bom, agora, pessoal, vamos falar sobre o método DAD, né? Definição, arquitetura da informação, design e implementação, tá ok? Definição, arquitetura da informação, design e implementação, tá? Definição, né? Coleta de informações, geração de ideias e esboços. Interessante. Objetivo, público-alvo, né? Pesquisa e solução, proposta, contrato e cronograma. Ou seja, aqui na definição você vai ter algumas orientações para desenvolver o seu site, né? Por exemplo, algumas pesquisas, né? Algumas ideias, criatividade, alguns esboços, alguns desenhos no papel. Qual que é o grande objetivo, né, para se desenvolver aquele projeto? Qual o público-alvo, né? Quem que vai usar o seu site, né? Não se esqueça nunca disso, né? Que tipo de público que vai usar o seu site? Alguma solução de acordo com algumas pesquisas? E fundamental, né, gente? Principalmente que o web designer trabalha com clientes, montar uma proposta no papel direitinho. Você pode pesquisar na internet, existem vários exemplos de proposta, né? Montar um contrato de prestação de serviços, né? Cobrar adequadamente de acordo com o mercado atual, né? E um cronograma de tarefas, né? Se organizar com relação ao que você vai precisar montar no seu site, tá? Isso nós chamamos de definição, ok? Um exemplo de pesquisa que você pode fazer, né? Por exemplo, olha lá, qual o objetivo do site, certo? Qual será seu público-alvo? O site será de comércio eletrônico ou apenas institucional, né? Olha aí, a atualização do site será semanal ou mensal? Vai ser necessário você tirar fotos dos produtos? Ele é sério o tempo todo ou ele também pode ser bem-humorado, né? Usa cores quentes ou frias, chamativas ou pastéis, né? Apresenta os produtos e serviços da empresa como a atração principal
ou disfarçados entre outras funções do site, certo? Aceita a publicidade ou não, né? É independente ou é ligado a um portal, né? São perguntas que você pode anexar ao seu projeto para te orientar, para te dar um norte com relação ao que você vai fazer, com relação ao que você vai desenvolver. Você pode até aprimorar um pouco mais essa pesquisa, tá? Outra parte importante do método DAD, né, é a arquitetura da informação. Por exemplo, conteúdo do site, né, a organização da informação, ou seja, como que você vai projetar o site, né, a arquitetura da informação, a documentação dessa arquitetura, a estrutura de navegação, né, a barra de navegação, como que vai funcionar o menu, a usabilidade do seu site, ele é fácil de ser utilizado, né? Interatividade, né? Por exemplo, nessa questão de usabilidade, é interessante, antes de colocar o seu site no ar, pedir para algumas pessoas leigas, alheias de um modo geral, né? Pessoas que não têm nada a ver com a conversa, pedir para elas acessarem o seu site, te dar um retorno do que elas acharam, né? Isso é um retorno muito importante, né? A interatividade dele, né? Exemplo, tá? Wireframe. Wireframe, gente, é um rascunho, um esboço das telas principais do seu site, né? Na apostila tem alguns exemplos, né? Na plataforma tem alguns. Se você pesquisar na internet esse nome, Wireframe, na parte do Google de imagens, você vai ter alguns retornos, né? Mas é basicamente isso, tá vendo? Uma organização de como que você vai fazer o seu site, né? Onde que você vai organizar os menus, quais são as opções, né? Como que vai ser a disposição do site, tá vendo? Às vezes é à mão mesmo, algumas partes, às vezes outras partes é impressa, né? Mas assim, de um modo geral, né? Ele te dá um norte, né? Ele te dá o que você tem que fazer na sequência do seu projeto, tá? Mapa do site. O mapa do site, ele te dá uma relação das páginas do seu site. O que acessa o quê, né? É importante você dar uma pesquisada na internet para você achar alguma coisa a respeito, né? Por exemplo, olha isso, mapa do site, né? Aqui eu sei que a minha home, né, vai dar acesso a boletins, cases, destaque, notícias, notas, projetos, né? Eu sei que eu vou ter um link lá chamado empresa, que vai dar acesso a clientes, localização, parceiros, trabalhe conosco, né? Produtos, né? Olha lá, CFTV, né? Honda acesso, visual acesso, wireless, contato, e-mail, pesquisa de satisfação. Quer dizer, é um exemplo, né? Você vai montar o seu mapa de acordo com o tema do seu site, de acordo com o que você imagina ter que criar no seu site. Isso também vai nortear o seu projeto, né? Toda essa documentação que você monta, né? A pesquisa, o contrato, o wireframe, o mapa do site, tudo isso vai formar uma documentação que vai servir para você desenvolver o seu site, né? Antes de começar a criar o seu site, você vai ter o projeto do seu site em mãos, né? Isso é muito importante, até para você apresentar para o cliente uma noção de como que ele vai ficar, como que ele vai funcionar, ok? Uma noção do resultado, né? Design, tá? O que é design, né? A importância do design, as cores, a escolha da interface, metáforas, né? Site temático, criativo, produção de mídias, né? Tudo isso compõe, né, a estrutura de design do seu site, né? Muita gente usa metáforas, né? A questão da criatividade, tá? Cores, né? Existem alguns trabalhos, né, que você pode fazer com relação às cores, né? O estudo de Banks, ele dá, por exemplo, o que cada cor transmite, né? Serenidade, tranquilidade, fome, prazer, né? Que tipo de emoção que aquela cor transmite. É bom você fazer um estudo, né, a respeito disso, né? A harmonia das cores, né? Sensações acromáticas, tá?
É importante fazer uma pesquisa a respeito disso, né? Para você montar um layout de cores que desperte no seu usuário algo positivo, né? De um modo geral, o site ele precisa transmitir uma experiência de acesso que faz com que o seu usuário volte a utilizá-lo, né? Uma experiência legal de acesso ao site, né? Por exemplo, cores, né? Tenha a principal preocupação de deixar o site legível, né? E com boa aparência para passar uma boa impressão, né? Antes de mais nada, né? São alguns conceitos básicos que às vezes na hora de realizar a combinação a gente acaba esquecendo, né? Utilize combinações consagradas, tipo fundo claro, branco, prata com letras de cor escura, né? Preto, azul escuro, ou fundo escuro com letras claras, né? Sempre fazendo esse fundo reverso. Combinações extravagantes podem até ser um sucesso se bem conduzidas, mas geralmente são uns desastres, né? Depende do tema do site, né? Vermelho com amarelo dá certo para algumas marcas, né? Solicite opiniões a pessoas que conhecem o assunto. Na maioria das vezes elas veem coisas que você não vê, né? Vale lembrar que estas recomendações também servem no uso de papéis de fundo. Utilizando uma combinação ruim, fica difícil de ler o conteúdo do site, pode acabar comprometendo o site como um todo, né? Ele tem que ser fácil de ser lido, tá? Criatividade, isso é muito difícil de ensinar, mas a gente tenta pelo menos fazer com que ela seja despertada ou aguçada, né? O que é criatividade? Você vai encontrar várias definições, né? Vamos estudar algumas, né? Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, lacunas no conhecimento, desarmonia, identificar a dificuldade, buscar soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências, testar e retestar estas hipóteses e finalmente comunicar os resultados. Que interessante, isso aqui para o web, né? Uma definição de Torrance de 1965, né? Se você analisar, isso aqui é todo o seu corpo de trabalho de web, né? É tudo que você precisa para, não só depois que o site estiver pronto, né? Mesmo depois que o site estiver pronto, né? Ter lá um acompanhamento do crescimento do seu site, né? Ter lá uma análise do que ele pode ser melhorado, né? Uma análise de resultados, né? E implementação, tá ok? Vamos para a última parte, né? Que é a implementação do design HTML, a programação em si, os testes e a publicação do site, tá? Isso aí é fundamental na implementação, tá? Veja só, por exemplo, né? A parte de implementação do design no HTML, né? Isso ao longo do curso a gente vai estar estudando muito, né? A programação você vai realizar, né, na sequência do curso também. Vamos falar um pouquinho da publicação do site, né? O que é essa publicação, tá? Primeiramente, como que você publica um site, né? Vamos entender como que funciona esse processo, tá? Criei o site no meu computador. E agora? Ele já está disponível para as outras pessoas acessarem? Claro que não. Se ele está no seu computador, é impossível que as outras pessoas estejam acessando ele, né? Ninguém vai estar lá no seu computador, né? A internet não vai estar entrando em peso no seu computador. Então, como que as pessoas vão acessar esse site? Você precisa hospedar o seu site num provedor de hospedagem de páginas, né? Você precisa contratar um serviço para isso, né? Existem várias empresas que prestam esse tipo de serviço, né? E cobram mensalidades aí de 10 a 30 reais. Tá? É importante você fazer uma pesquisa de mercado para isso. Tá? Existem alguns provedores de hospedagem gratuitos. Não são os mais adequados, não é o ideal, né? Mas para você estudante, para você que está começando agora nessa área, é interessante, tá? Faça uma pesquisa a respeito também, né? Empresas que hospedam o site gratuitamente.
E aí, basicamente, o que você vai fazer é ter um login, né, ou seja, um acesso, né, com uma senha. E aí, uma vez que você acessou esse local, né, esse acesso, né, você consegue hospedar os arquivos que estão na sua máquina nesse servidor, né? Esse é um serviço muito necessário. Outra coisa importante é o registro do endereço do site, né? Se você pretende ter um registro de endereço de acordo com o que você quer, né, de acordo com o que você precisa, né, é necessário fazer um registro. Tá? Vamos supor que você deseja ter uma URL, um endereço do tipo www.algumacoisa.com.br. Né? Para fazer esse registro, você tem algumas empresas que fazem esse tipo de registro. Uma das mais conhecidas é a Registro.br. Né? Você paga uma taxa anual de R$30, em torno de R$30, e você tem um endereço à sua disposição durante um ano. Né? Isso é renovável anualmente. Né? Então você acaba tendo que fazer um investimento aí. Né? Não você, né, gente? Seu cliente. Né? E esse tipo de despesa, né, quem vai arcar é o seu cliente. É muito importante você deixar isso bem claro naquele contrato de prestação de serviços, né? Que o cliente que vai bancar essa mensalidade, né? Vai arcar com esse custo, né? Senão você vai estar pagando para trabalhar, né, gente? Toma cuidado, tá? Bom, isso é a publicação do site, tá? Enfim, documentação do site, mapa do site, campanhas de marketing, sites de busca, equipe, hospedagem, domínio. Vamos concluir essa introdução ao web design falando um pouco sobre esses tópicos. Campanha de marketing, né? Web marketing é nome que dá a prática de fazer marketing através da web. Isso inclui desde a utilização de banners, pop-ups, splashes em websites e até o uso de e-mails, ou seja, fazer spam, né? Fazer propaganda, né? Existem websites promocionais que são criados especificamente para divulgar um determinado produto e depois do término da campanha são tirados do ar. São os hot sites, né? Para divulgar um evento, para divulgar uma marca, né? É desenvolvido o site, né? E depois isso é colocado no ar durante aquele período e depois tira-se do ar, né? Só para divulgar, fazer a publicidade naquele instante, né? Sites de busca, né? Obter a melhor classificação em um site de busca é a mais importante tarefa de divulgação de um site. A pesquisa nos sites de busca é a maneira mais utilizada pelos usuários da internet. Ou seja, para o seu site ser acessível, né, é importante que ele apareça no início dos resultados de site de busca, né? Para isso, você vai ter aí ao longo do curso alguns detalhes, alguns macetes, né, no desenvolvimento da sua página, né? O uso de alguns códigos que podem fazer com que o seu site apareça no início desses sites de busca, tá? Um site bem classificado no site de busca terá o tráfego de novos visitantes aumentado drasticamente. Um site de busca é um banco de dados que ajuda as pessoas a encontrar informações na internet de acordo com palavras ou termos digitados pelos usuários. Tá? Então, é uma tecnologia muito importante que facilmente você consegue no seu site, né? Basta desenvolvê-lo corretamente. Tá? Nós vamos aprender isso através do código HTML, tudo bem? Equipe, né? Para desenvolver um site, né, é necessário uma equipe. Uma equipe de desenvolvimento de web pode variar muito, desde equipe extremamente enxuta, né, com poucos componentes, como um web designer, um web developer, até dezenas de pessoas envolvidas em várias etapas e áreas, né? Por exemplo, né, o que é necessário para você ter, né, no desenvolvimento de um site, né? Ao longo da disciplina nós estudamos, né, algumas áreas, alguns cargos, né? Web developer, web designer, web writing, né? Web administrator, tá? São, de um modo geral, os componentes da equipe, um publicitário, né? Pessoas que compõem a equipe, tá? Hospedagem, tá? Após seu site ficar pronto, ele deverá ser colocado em um servidor web.
O servidor web é um conjunto de programas instalados de forma que a máquina fica aberta para que qualquer usuário da internet possa acessá-la. Olha que interessante. O seu site ele vai estar num servidor web, ou seja, ele vai estar disponível para outras pessoas acessarem através desse servidor web, né? Existem muitas empresas especializadas em hospedagem de sites. Elas oferecem grandes recursos de tecnologia, segurança, comunidade e suporte técnico, né? Faça uma pesquisa a respeito. Domínio, tá? Como que você faz um registro do domínio do seu site, ou seja, o endereço, a URL do seu site, né? Na internet, todo site é identificado por um endereço, também chamado de domínio. Com o crescimento da rede mundial, ter um domínio atraente é muito importante para o sucesso de um site. E para alguns negócios, o domínio tem que ser internacional. Na URL www.mus.ifsudminas.edu.br, o domínio se restringe apenas a mus.ifsudminas.edu.br. DNS. DNS significa Domain, né, domínio, name system, né? É um sistema de identificação de computadores ligados à internet. Mais especificamente, ele transforma o seu domínio, né, que você criou, o seu registro, em um conjunto de números chamado de endereço IP. O DNS, por exemplo, transforma o domínio yahoo.com.br no endereço IP 200.211.225.70. Ou seja, cada domínio tem um IP, né? A partir do momento que você faz um registro de domínio, você está acessando por trás desse domínio um IP, um endereço numérico. Só que as pessoas não acessam os endereços através de números, né? E sim através do nome desse domínio, né? Muito mais simples, muito mais memorizável, tá? A origem do DNS vem dos primórdios da internet. Naquela época, o número de servidores ligados à internet era ainda pequeno e cada um deles era designado por um conjunto de números. Como eram poucos, era fácil guardar seus números, né? Então, antigamente, para acessar os sites, se acessava através de números mesmo, né? Mas a internet cresceu rapidamente, milhões de servidores foram conectados. Dessa maneira, usar números para designar os servidores deixou de ser prático, né? Era preciso inventar um sistema que traduzisse endereços numéricos em endereços de fácil memorização. Esse problema foi resolvido pelo DNS, né? No Brasil, o órgão responsável pelo domínio é a FAPESP e seu endereço é registro.br. Para ter um domínio BR, basta acessar o site, se cadastrar como usuário, ganhar lá um login e uma senha. Atualmente se paga apenas R$30 por ano pelo registro de um domínio. Ou seja, é um procedimento até que fácil, só que é muito importante você saber o seguinte: por trás desse domínio que você registrou, você tem um DNS. Esse DNS, esse número, né, ele deve ser reportado, ele deve ser informado para o provedor de hospedagem, né? Você vai colocar o seu site num provedor de hospedagem. Então, como você vai ter um registro para acessar o seu site, um DNS para acessar o seu site, é importante que você passe isso para o provedor de hospedagem para que ele possa fazer as configurações necessárias, para que sempre que algum usuário digitar lá www, o endereço do seu site, caia lá nas suas páginas, né, que estão no seu provedor de hospedagem. Tudo bem? Um procedimento até que relativamente simples, tá? E, por último, gente, 10 passos para melhorar o design do site, né? Primeiro, navegar é preciso, né? Ou seja, para você ter novas ideias, para você ter mais criatividade, para você ver o que está acontecendo, você precisa navegar, né? Observe sempre, então, quando você estiver navegando, né? Seja atento, seja organizado na organização do seu site, né? Criatividade, procure sempre pensar em algo novo, né? Pense sempre no seu público, né? Quem é que acessa o seu site, né? Velocidade é a alma do negócio, tá ok? Seu site não pode ser lento, nunca pense em recursos carregados, né? Mapa do site, tá ok? Sempre mantenha-o atualizado, né? A pirâmide invertida, né?
Que é o que? As pessoas que acessam o seu site tendem a divulgar, né, o seu site. O contrário também ocorre, né? Quando o seu site não é bem quisto, as pessoas divulgam também, né? Siga a moda, né? Fique atento ao que está sendo utilizado no momento, né? E tenha contatos com outros web designers, com outros profissionais da área, né? Converse a respeito, tá ok? 10 erros que podem ser evitados, né? Seja democrático, tá? É importante que o seu site não seja só para o seu público-alvo também, né? Pense nas outras pessoas que podem estar acessando o seu site, né? O site ele pode ser acessado em qualquer lugar do planeta, né? Não exagere na tecnologia, né? Não procure utilizar somente o que acabou de ser lançado, às vezes isso é uma armadilha, né? Cadastre-se primeiro, acesse depois. Isso é um erro grotesco, né, gente? A pessoa, para entrar no seu site, ela tem que fazer um cadastro. Não. Cuidado com as cores, né? Internautas, cheguei, né? Não pode ser tão cheguei assim. Em construção sempre, né? Aquela pagininha em construção, aquilo é horrível, né? Texto é texto, né? Não procura confundir texto com marca, por exemplo, né? Colocar um monte de GIF para tudo. Não. O que é texto, coloque texto, né? Evite frames, né? Divisões, nós vamos estudar um pouco sobre isso, né? Janelas irritantes que ficam piscando, que fica atormentando a vida do navegador, né? Não complique, simplifique, tá? São erros que podem ser evitados, tudo bem? Bom, concluímos aqui a nossa aula de introdução ao web design. Agora nós vamos começar a desenvolver o site. Para tanto, vamos utilizar softwares que permitam nós criarmos texto sem nenhum tipo de formatação. Textos que a gente chama de puro, né? Do tipo ASCII 2. São os famosos editores de texto. Por exemplo, bloco de notas, testpad, né? Notepad++, né? Uma série de editores de texto no mercado. Não vale processador de texto, por exemplo, Word, Writer, né? Não são ideais para criar códigos HTML. O ideal são editores. No Windows, por exemplo, você tem um editor de texto bem simples, chamado de bloco de notas. O caminho para se chegar a ele é esse aqui, né? Bloquinho de notas, você dá um clique, tá aí. É aqui que você começa a desenvolver a sua página web. Para você começar a trabalhar, primeiramente, você, aqui onde está piscando o cursor, você começa a digitar o primeiro comando. Todo comando em HTML começa com um sinal de escopa. Esse é o sinal de escopa. Tá ok? É um sinalzinho de maior, menor. Aí na sequência você digita o comando. O nosso primeiro comando é o comando HTML, que inicia uma página HTML. Se terminou o comando, você fecha a escopa. Uma forma para você visualizar melhor o seu código é aumentar aqui o tamanho da letra, né? Menu formatar fonte. Você põe lá o tamanho de letra um pouquinho maior para você não forçar tanto a vista, né? Isso aqui não é uma formatação de texto, você só está melhorando aí, dando um zoom um pouquinho melhor, né? Então aqui a gente chama de tag, né? É o início da sua página web. Na sequência, você cria, vamos fazer aí um primeiro exemplo bem simples, tá? Um primeiro exemplo bem básico, onde você vai ter lá um título, um conteúdo, mas para você entender o funcionamento. Então, na sequência aqui do nosso código, nós vamos digitar uma tag chamada title. A tag title, também no mesmo procedimento do HTML, eu abri as escopas e fechei a escopa, tá? E aí eu vou digitar um título para minha página, né?
esse título vai ficar na barra de título da sua página, tá ok? Para encerrar o título, você usa o mesmo comando que você usou no início, acrescido de uma barra. Com isso, você está concluindo aquele título. Se você não utilizar esse recurso de fechamento, o que acontece? Na hora que você executar a página, ele vai interpretar que tudo é título. Afinal de contas, daqui desse title em diante, você determinou um título. Colocando no final barra title, você está concluindo esse título. Tudo bem? Vamos definir um conteúdo para a nossa página. Para começar a definir o corpo da sua página, você usa o comando body. Veja só. Body é corpo. A maioria dos comandos em HTML são em inglês, né? Se você entender um pouquinho de inglês, você já vai memorizando os comandos. É isso que gera a sua página HTML, né? E aí, gente, tudo que você digitar nesse conteúdo aqui, nesse body, é que eu vou digitar um pouco em egípcio, em grego, em latim, só para facilitar aqui a digitação. Tudo que você fizer daqui para frente vai aparecer no corpo da página, qualquer coisa. Terminado o corpo da página, você conclui com o barra body. Você fechou o corpo da página. Fechou o HTML, concluiu a página, você encerra com o HTML. Tudo bem? O mesmo comando que você usou no início, você usou no final, né? Só que acrescido da barra. Isso que é muito importante. Tá ok? Tá? Esse é o final e esse aqui é o início. Tudo bem? E agora? Agora vamos ver o resultado disso. Para ver o resultado disso, primeiramente você deve salvar, né? Você pode ir em arquivo, salvar. Cria uma pasta para você colocar os seus trabalhos, né? Eu vou criar uma pasta aqui chamada aula. E aí nessa pasta eu vou criar a nossa primeira página web. Eu vou chamar ela de início. Início.html, tá ok? É fundamental que esse nome seja em letra minúscula, sem acentos, sem espaços, e a extensão HTML ou HTML. Isso vai ser um indicador que você está salvando uma página web. E aí é só mandar salvar. Para ver o resultado, você vai abrir a sua pasta e abrir esse arquivo. Olha lá. Veja que ele já está associado ao navegador, né, ao Internet Explorer. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai mostrar o resultado da minha página. Olha aí, essa é a minha página. Repara que na barra de título apareceu escrito lá página 1, né? E o conteúdo da página. E repara que no código, eu deixei o código aberto aqui, né? Eu deixei o código aberto. Esse código aberto, no bloco de notas, né? Repara que eu dei alguns enters entre cada linha, e ele simplesmente ignorou. O HTML ele ignora os enters que você dá entre uma linha e outra. Significa dizer que se eu tivesse digitado esse código inteiro em texto corrido, tudo numa linha só, estaria dado na mesma. Tá? Olha o resultado. Tá? Se eu quiser realizar alguma quebra de linha, eu volto no meu código, né? Vou no final da linha, tá? Vou no final da linha e acrescento um novo comando, comando BR. Comando BR, a cada vez que você digita ele, ele faz uma quebra de linha, tá? A cada vez que você digita ele, ele faz uma quebra de linha. Então, por exemplo, olha aí, BR, né? Se eu
digitar 2 BRs, ele vai fazer 2 quebras de linha. Ok? Aonde eu colocar esse BR, ele vai fazer uma quebra de linha. Tá? Olha lá. Aonde eu pôr o BR, ele vai fazer uma quebra de linha. Se eu colocar vários BRs, ele vai fazer várias quebras de linha. Tudo bem? Olha o resultado final. Certo? Eu estou deixando o código aberto aqui, gente, para facilitar o nosso trabalho. Para você alternar entre o código e o navegador, você usa um recurso do Windows chamado Alt Tab, né? Você segura o Alt, dá o Tab e ele vai navegando entre as janelas abertas. Eu estou aqui com o código, estou aqui com a pasta e estou aqui com o navegador. Eu deixo tudo aberto porque conforme eu for atualizando, eu vou só dando o F5 aqui no navegador, né? Para ele atualizar a página. Tá? Você pressiona o F5, ele vai atualizar o conteúdo da página. Tudo bem? Então, olha aí. Né? Tá aí o BR. Então já foi o comando HTML, já foi o comando title, já foi o comando body, já foi o comando BR. Né? E agora? Agora você começa a se perguntar como que eu incremento esse texto. Né? Por exemplo, quero deixar esse texto um pouco mais viçoso. Né? Tá? Essa é uma página HTML. Quero aumentar a letra desse texto. Comando para você formatar texto, a princípio, é o comando fonte. Então você tem lá fonte, size, igual o tamanho que você deseja utilizar. Esse tamanho é de 1 a 7, quanto maior a numeração, maior o tamanho. Né? Por exemplo, size igual a 7. Né? Como eu quero esse tamanho só no começo, só na primeira linha, então eu vou encerrar o comando fonte. Então aí eu fechei com /fonte para concluir o comando. O comando você pode imaginar assim, bom, o comando não é fonte size igual a 7, eu não teria que usar o fonte size igual a 7 aqui para fechar? Não, na verdade não, gente. Na verdade, o comando é esse aqui, é fonte, tá? Comando fonte. Size igual a 7 é uma opção desse comando. Os comandos em HTML, normalmente eles têm alguma opção. Né? O title, por exemplo, não tem opção nenhuma. A gente só usou o title. O body tem outras opções, mas por enquanto a gente não usou. Né? Mas o size igual a 7 é uma opção do comando fonte. Ou seja, na hora de fechar ele, eu só ponho /fonte. Por que fechar? Porque eu só quero que essa parte do texto receba o tamanho 7. Tá? Só esse trecho aqui vai receber o tamanho 7. Vamos ver o resultado? Salvei, Ctrl S, vou no navegador, F5. Olha aí, ficou lá o título destacado. Né? Isso eu posso fazer em todos os parágrafos, em todos os trechos do texto que eu queira formatar. Né? Por exemplo, quero utilizar aqui um tamanho um pouquinho menor, né? Tamanho 4. Né? Vou fechar lá no final, porque eu quero que todo o texto fique nesse tamanho 4. Então, eu vou pôr lá o /fonte. Vou concluir aqui. Vou lá e atualizo. Olha lá, aumentou um pouquinho o tamanho da letra. Não muito. Tá? O fonte é um comando que permite você usar outras opções além de tamanho. Tá? Você tem cor. Né? Você pode usar o nome das cores em inglês, por exemplo. Né? Blue. Você pode escolher uma fonte. Né? O face,
ele determina o tipo da fonte, né? Vamos supor Comic Sans MS. Tá? Por que eu coloquei entre aspas? Porque essa expressão é uma expressão composta, né? Repara que Comic Sans MS tem espaços aqui no meio. Se eu não colocar espaço, ele não vai interpretar direitinho esses. Se eu não colocar aspas, né? Aqui no início e fechar aspas aqui no final, ele não vai interpretar corretamente essa expressão, porque é uma expressão que contém espaço. Então, olha lá, coloquei cor, coloquei fonte, olha o resultado. Olha aí, repara que mudou a cor e repara que mudou o tipo da letra, né? Esses recursos, pessoal, são recursos do HTML, tá? Repara que eu estou utilizando aqui, vou colocar essa fonte, essa cor, nesse outro trecho aqui, né? Olha lá. Em vez de Comic Sans MS, vou usar aqui Arial e colocar Color igual a Red. Olha lá. Tá vendo? Mudou a fonte, mudou a cor, né? É possível você mudar a cor de fundo da página também, tá? Aqui no body você tem um parâmetro, a gente chama parâmetro de opção, né? Chamado BG Color, que permite você escolher uma cor de fundo, né? Por exemplo, né? Yellow, amarelo, né? Olha lá, ficou um fundo amarelo. Mudei a cor de fundo da minha página, certo? Então é isso aí, pessoal. Conforme você vai aplicando as formatações, você vai atualizando a sua página, tá? É importante isso, tá? Vou fechar tudo só para recapitular o procedimento que nós fizemos, né? Fechei tudo, o que eu fiz, né? Entrei no bloco de notas, tá? Entrei no bloco de notas, fui lá no iniciar, programas, né? Achei lá o bloco de notas. Normalmente ele está em acessórios, certo? E aqui eu comecei a criar meu código, tá? Como eu já tenho um código feito, já tenho um código pronto, né? Então eu vou em arquivo, abrir, tá? Olha lá, arquivo, abrir, vou na pasta que eu criei, né? Tá vendo? Estava em meus documentos, pasta aula, né? Cadê meus arquivos? Não, aqui ele está mostrando os arquivos TXT. Tá? O nosso arquivo não é TXT, nosso arquivo é HTML. Então você muda aqui para todos os arquivos. Olha ele lá, início.html. Como eu estou no bloco de notas, ele vai abrir o código da minha página. Tá vendo? Fui no bloco de notas e abri o código da minha página, né? Tranquilo? Aí eu faço as alterações que eu desejo, né? Faço as alterações que eu desejo. Fonte, né? Vimos cor. Vou colocar aqui mais uma opção de fonte, só para fixar mais ainda, né? Vou pegar aqui o comando fonte, né? Que nós usamos e colocar aqui um tamanho um pouco menor, com uma cor diferente e uma fonte diferente também. Vou usar aqui o Arial Black.
Não se esqueça, pessoal, que essas fontes que você está utilizando, o usuário tem que ter ela gravada na máquina. E agora, para ver o resultado? Para ver o resultado, eu salvo, vou na pasta onde eu gravei o conteúdo, né? Vou lá na minha pastinha aula, né? Tá lá, né? Vou ver o resultado, só dá Enter. Olha aí. Né? Tranquilo? Qualquer alteração que eu fizer aqui no código, então, eu consigo visualizar lá no meu navegador. Olha aí. Fiz a alteração que eu queria. Vou lá no navegador e dou F5, atualizo. Olha aí. Certo? Aqui eu estou usando o Internet Explorer, né? Mas eu posso ver em outros navegadores, né? Para ver em outros navegadores, você clica com o botão direito no arquivo, né, em questão, vai em abrir com, né? Aí você pode escolher um outro navegador, por exemplo, o Firefox Mozilla, né? Olha aí. O resultado costuma variar um pouco. Nesse caso, com uma página bem simples, né? Eu tenho quase que o mesmo resultado no Mozilla, né? Veja que aqui abriu o Mozilla, tá? E o Internet Explorer. Olha aí. Tá? A barra de tarefas do Windows, você alterna entre os dois, tá? Você pode ir visualizando o resultado nos dois navegadores. Olha lá. Agora, além do código, além da pasta, além do Internet Explorer, eu tenho agora aberto também o Mozilla. Se tiver outro navegador instalado, você pode visualizar também, tá ok? Então tá aí, usamos o Font Size, Color, Face, né? Agora é o seguinte, pessoal, imagina a seguinte situação, né? Nós temos aqui uma página simples com 4 parágrafos, né? Bem curta, né? E para formatar ela foi bem fácil, né? A gente usou aí o Font Size com Color, Blue, Face e tal, e no início de cada parágrafo a gente colocou o que a gente queria formatar, né? E no final de cada parágrafo a gente fechou a formatação, né? Agora imagina a situação onde você tem um site, né, que é o nosso objetivo, com 200 páginas, 300 parágrafos em cada página, 500 formatações. Você visualiza o resultado, né, e não gosta, quer mudar uma cor, né? Por exemplo, eu mudei aqui o azul, né? Coloquei lá um cinza ou outra cor. E aí eu quero ver, eu quero formatar todo esse site, eu quero ver como que fica essa formatação em todo o site. Imagina eu ter que fazer isso, um site inteiro, formatação por formatação, linha por linha, né? Seria bem desgastante, né? Com certeza tem alguma forma mais rápida, mais prática. Bom, ao longo das nossas explicações, eu orientei vocês com relação ao seguinte: o HTML, ele faz aí uma parte básica da parte de sites, né? Ele coloca textos, né? Por exemplo, tem um comando aqui que permite você inserir figuras. Nós vamos
estudar esse comando que insere figuras, tá? Assim, a princípio, de imediato é esse aqui, né? img src igual, abre aspas, né? Coloca o nome da imagem, tá? Só que um detalhe, essa imagem que você for indicar aqui, ela já tem que estar gravada na sua pasta. A nossa pasta, por enquanto, não tem nada, tá vendo? Então, aí você teria que pegar a foto que você quer inserir, a imagem e tal, né? Inserir lá, vamos supor, eu quero pôr essa imagem na minha página, né? Então, eu copiei ela, né? E colei aqui, né? inverno.jpg, né? Tá vendo? Então, esse nome aí, eu vou colocar aqui, né? inverno.jpg. Esse é o nome da minha imagem. Tá? A imagem que você salvar, você pode estar inserindo aqui tranquilamente. Ok? Olha lá. É uma imagem grande, então ela veio grande, né? Eu posso mudar o tamanho dela através de algumas opções do comando img, né? Por exemplo, width igual a 80. Esse 80, pessoal, são pixels. Para você ter uma referência, imagina que a tela tem 1024 pixels por 768, né? 1024 de largura por 768. Estou jogando 80, ou seja, um tamanho bem pequeno. 8 igual a 80. Tá vendo? Então tá aí, ó. Olha lá, uma imagem bem pequenininha. Então essa é a finalidade do HTML, né? Algumas formatações básicas, né? Algumas imagens básicas, criar aí um corpo, uma estrutura bem básica. Só que ele tem algumas deficiências, né? Que eu estava explicando para vocês. Imagina você ter que formatar um site com 300, 400 páginas, né? Cada página com 500 parágrafos. Imagina você ter que fazer isso que nós fizemos no código, né? Veja só no código. Fazer isso aqui, né? De colocar fonte, né? De colocar tamanho, linha por linha, né? Seria muito complexo. Para não fazer dessa forma, você precisa do auxílio de algo a mais do HTML. E é isso que a gente começa a estudar agora, né? Fora o HTML, para você formatar o seu código HTML, você vai usar uma linguagem chamada CSS. É isso que a gente começa a estudar a partir de agora. Junto com o HTML, nós vamos estudar o CSS. Ok? Preparados?